Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 28, versículo de número 6. Estamos aqui para glorificar a Deus e para dizer que Jesus é bom e que o diabo não presta. Amém. Quem acredita que Deus estará aqui nessa noite? Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo de número 6, está escrito: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como ele disse, vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Vou ler novamente para você guardar em seu coração. E ele disse, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Vede o lugar que ele jazia. Queridos e amados e ouvintes da palavra do Senhor, estamos aqui nesta noite para falar sobre Jesus. Jesus é aquele que se entregou por nós naquela cruz para nos salvar. Para que eu fale sobre quem é Jesus e sobre o poder dele, sobre o propósito de Jesus aqui na terra, eu preciso te contar uma história. E para contar essa história eu vou para a Bíblia Sagrada. E lá no livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz que Cristo estava lá. Porque em João capítulo 1, versículo de número 1, a Bíblia diz que Cristo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa expressão verbo quer dizer palavra. Jesus estava lá no Gênesis, lá na criação, como a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que foi através da palavra de Deus que todas as coisas que existem foram feitas. O que significa? Significa que Deus criou os céus. Quem aqui acredita que Deus criou os céus? Deus criou a terra. Quem aqui acredita que Deus criou a terra? Deus criou tudo que existe. A ciência vai dizer que tudo que existe foi por obra do acaso. Existem várias teorias, a teoria do Big Bang e outras teorias, mas isso não passa da mentalidade humana. Por quê? Porque aqueles que servem a Deus, aqueles que servem a Jesus, sabem que tudo aquilo que existe foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus cria a terra. Quando Deus cria a terra, a Bíblia diz que Deus faz surgir montanhas, Deus faz surgir mares, Deus faz surgir a praia, Deus faz surgir tudo através da sua palavra. Porém, a Bíblia diz que quando Deus vai formar o homem, Deus não fala, Deus apenas libera a palavra, não. A Bíblia diz que Deus, ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O que isso significa? É que tudo foi criado através da palavra, mas quando chegou na criação do ser humano, na criação do homem, Deus não falou, Deus fez. O que significa? Eu imagino que Deus deixou o seu trono de glória e por um espaço de tempo ele desce na terra, vai no jardim do Éden, e a Bíblia diz que Deus forma o homem do pó da terra. A Bíblia diz que Deus dá ao homem corpo, Deus dá ao homem alma e Deus dá ao homem espírito. Você é formado por corpo, alma e espírito. O corpo é aquilo que você apresenta por fora. Você coloca a sua roupa por cima do corpo. Porém, a sua alma é onde estão suas emoções. E o seu espírito é justamente aquilo que veio do próprio Deus. Por quê? Porque o homem apenas como corpo, ele seria comum, seria apenas uma criatura. O homem com a alma, ele seria dotado de emoções, mas Deus colocou em você o fôlego de vida. O que significa? É que Deus
dentro de você tem o DNA de Deus. É por isso que o ser humano, ele pode viver a vida do jeito que quiser. Ele pode farrear, pode festejar, pode ir para as baladas, pode se tornar o ser humano mais poderoso da terra, mas sempre vai ter um sentimento de vazio em seu coração. Por quê? Porque esse vazio representa justamente aquilo que Deus colocou como marca. E eu vim aqui nessa noite para dizer a você que está aqui presente e para dizer a todos que estão ouvindo em suas casas que Deus marcou você. Quem é que acredita que Deus te marcou? Você estará aqui nessa noite porque Deus marcou você. Por quê? Porque Deus soprou no homem o fôlego de vida. A Bíblia vai dizer que Deus pega o homem, Adão, e coloca no jardim do Éden. Lá no jardim do Éden, Deus coloca uma mulher ao seu lado. E a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Adão. Deus diz para Adão: Adão, você vai governar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os répteis da terra. Naquele momento, Deus tinha colocado a chave de toda a criação na mão do homem. Porém, a Bíblia vai dizer que o mesmo Deus que dá a chave de governo é o mesmo Deus que coloca o limite. Qual é o limite? Deus diz: Adão, tu pode comer de todas as árvores do jardim, mas aquela árvore que tiver o conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, tu não pode sequer tocar, porque no dia que tu tocar, tu morrerás. Ou seja, o homem era perfeito, o homem não tinha pecado, o homem não tinha defeito, o homem, ele era, entre aspas, um Deus na terra, porque ele estava na terra representando o próprio Deus. Mas quando ele peca, automaticamente ele perde o governo. Aí a Bíblia vai dizer que justamente aquilo que Deus tinha dito para Adão não fazer, Adão fez. O que ele fez? A Bíblia diz que ele, conduzido por Eva, já sendo manipulado pela serpente, porque a serpente estava sendo usada por Satanás, a Bíblia diz que ele come do fruto que Deus disse que não poderia comer. Foi lá que começou toda a desgraça da humanidade. A violência que você vê no mundo foi por culpa de Adão. As doenças, as enfermidades que você vê no mundo foi por culpa do pecado de Adão. Adão pecou e naquele momento ele foi destituído da glória de Deus. Quando Adão peca, ele perde o governo, ele perde o domínio, ele perde a autoridade sobre a criação e ele passa a ser escravo do pecado. Agora o homem iria sentir dores, o homem passaria por doenças, o homem enfrentaria todo tipo de pecado, o homem passaria por maldições. É por isso que hoje a terra, no sentido geral, está amaldiçoada. Por que, Wesley? Porque o homem hoje, ele faz o que quer, ele mata, ele rouba, ele faz o que quer, mas ele só está assim porque Adão pecou lá atrás. Adão, ele tinha tudo em suas mãos, mas ele não valorizou. Ele tinha intimidade com Deus. Deus falava com Adão, mas Adão virou as costas para Deus. Aí a Bíblia vai dizer que quando Adão peca, ele foge de Deus. Mas eu acho uma coisa interessante. O que é? O ser humano pode fugir de Deus, mas de Deus ninguém escapa. Oh, glória! De Deus ninguém escapa. Porque, Wesley, em Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Deus desce no jardim mais uma vez, depois que Adão havia pecado, e a Bíblia diz que quando Deus desce, Deus brada. E o que é que Deus diz? Adão, aonde você está? Deus não pergunta a Adão o que é que ele fez. Deus não pergunta a Adão por que que ele pecou. Deus não pergunta a Adão por que ele errou. Deus
você está. Porque, Wesley, todos os dias Deus descia na terra e falava com Adão. Adão tinha um encontro marcado com Deus, mas infelizmente, por causa do pecado, a vergonha veio e ele disse: eu não sou merecedor para estar diante de Deus. Aí o que ele faz? Ele se esconde de Deus, ele foge de Deus. Mas enquanto que ele fugia de Deus, a Bíblia diz que a voz de Deus perseguia Adão. O que significa? Você pode fugir de Deus, você pode se esconder de Deus, você pode correr de Deus, pode fazer o que quiser da tua vida, mas a palavra de Deus é: a minha voz vai te alcançar. Estamos aqui nessa noite não é para perder tempo, estamos aqui nessa noite como porta-vozes do céu para dizer que a voz de Deus ainda ecoa na terra, para dizer que ainda há salvação e ainda há esperança. Quem aqui acredita nessa verdade, glorifica ao Senhor. Oh, glória! Glória a Deus! Adão foge de Deus, mas Deus vai atrás de Adão. Eu não sei aonde você está. Você pode estar nessas carteiras, ou você pode estar na sua casa ouvindo esse som, mas uma coisa é verdade: a voz de Deus vai te pegar nessa noite. Aonde você estiver, a voz de Deus vai te pegar, porque estamos pregando a Bíblia, e a Bíblia é a voz de Deus na terra. Aleluia. Adão fugiu de Deus, mas Deus foi atrás de Adão. Aí a Bíblia vai dizer que Deus se manifesta mais uma vez para Adão e ele dá as ordens, ele dá a sentença do crime que Adão havia cometido contra Deus. Deus fala que a mulher sentiria dores, no parto, ela sofreria. O homem, para se sustentar, teria que ser do suor do seu trabalho, e toda a terra agora não estava debaixo da autoridade do homem. Aí a Bíblia vai dizer que depois de Deus liberar essa sentença sobre Adão e Eva, Deus vai dar uma sentença sobre a serpente. A serpente simbolizava o diabo. E o que Deus vai dizer? Deus vai dizer o seguinte: olha, para sempre tu comerás o pó da terra, e em breve esmagará a tua cabeça. O que Deus estava dizendo? Ele estava apontando para o futuro. E você que não entende ainda, você vai entender nessa palavra. O tempo vai passando e Deus vai levantando homens. A palavra foi liberada, a promessa foi feita por Deus. O homem estava debaixo do pecado, o homem estava debaixo da violência, o homem estava debaixo da degradação, o homem estava debaixo da destruição. A terra estava tomada pelo pecado, a terra estava tomada pelas trevas. Aí Deus vai e Deus levanta um homem chamado Noé. Noé era um homem justo, temente diante de Deus na sua geração. Deus está virado com a terra, porque o homem não queria saber mais de Deus. O homem adulterava contra Deus, adulterava contra os princípios de Deus. O homem virava as costas para Deus, matava e fazia de conta que Deus não estava vendo. O tempo passou, Deus levanta Noé e Deus diz: Noé, eu quero que você seja uma voz profética, porque eu quero que você anuncie que há salvação, porque vai acontecer um dilúvio na terra. A terra vai ser destruída por água, mas aquele que entrar na arca será salvo. A Bíblia diz que Noé passou 120 anos naquela época. Ele passou falando do dilúvio. Ele disse: olha, o dilúvio está vindo aí, e ninguém estava nem aí. Caçoavam na cara de Noé, zoavam da cara de Noé, dizendo que o fim do mundo não aconteceria naquela época. Mas aquilo que Deus fala,
Deus cumpre. O dilúvio veio e só a família de Noé foi salva. Mas Noé não conseguiu resolver o problema da humanidade. Por que, Wesley? A Bíblia diz que o filho de Noé, ele pecou contra Deus. E o pecado voltou de novo para toda a terra. Aí a Bíblia vai dizer que passa tempo. Deus levanta Abraão, Deus levanta Isaac, Deus levanta José. Eles pecam contra Deus e falham na missão. Deus levanta Moisés, também falhou na missão porque matou um homem. Deus levanta Josué, também falhou na missão porque não conseguiu levar todo o povo para Canaã. Deus levanta homens e eles falharam. Aí chega o tempo que Deus levanta os profetas. Deus levanta Elias, Deus levanta Samuel, Deus levanta Jeremias, Deus levanta Ezequiel, Deus levanta Isaías, ele levanta Obadias, levanta Joel, levanta Ageu, levanta Amós. Eles foram usados por Deus, mas eles não resolveram o problema da humanidade. Aí chega o termo de Malaquias, e quando o profeta Malaquias ele está aqui na terra, ele vai profetizar. Ele diz assim: e nascerá, e ele diz assim, e nascerá o sol da justiça. E quem é ele? Aí você vai entender já já. Por quê? Porque este que viria era aquele que foi profetizado por Deus lá em Gênesis. Porque lá em Gênesis Deus olhou para a mulher e disse: do teu ventre vai nascer um que vai ferir a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o seu calcanhar. Não entendeu? Malaquias estava profetizando sobre aquele que resolveria o problema da humanidade. Porque Adão prejudicou a humanidade, Noé não resolveu o problema da humanidade, Moisés não resolveu o problema da humanidade. Mas depois de 400 anos de silêncio, que Deus não levantava mais profeta, aí veio a solução para a humanidade. Quem é ele? Jesus, o Filho de Deus. Levante a mão e glorifique o nome dele, porque ele veio para resolver o problema da humanidade. Aleluia! E quando Jesus veio, aí o texto vai dizer no livro de Mateus que quando ele aparece, ele primeiro nasceu, cresceu, ele foi batizado nas águas, e depois que foi batizado nas águas, ele foi para continuar a missão que Deus havia preparado, começando pelo deserto. Jesus veio no formato humano, obviamente. Deus veio na forma do homem, através de Jesus Cristo, para resolver o problema da humanidade. Sabe quem pode resolver a violência em uma sociedade? É Jesus Cristo. E como é que ele resolve? É quando o homem abre o coração para Deus. Sabe quem é que pode resolver a bagunça que está nesse Brasil? Não é o presidente da república, não é governador e nem tampouco o prefeito. Quem pode resolver o problema da humanidade é Jesus Cristo. É aquele que você adora, é aquele que você serve. Por quê? Porque quando Jesus começa o seu ministério aqui na terra, a Bíblia diz que ele começou a curar pessoas. Aonde Jesus passava, milagres acontecia. E eu quero dizer nesta noite que Jesus estará aqui nessa rua através do Espírito Santo. E se ele quiser, ele pode curar. Você acredita? Se ele quiser, ele pode libertar. Se ele quiser, ele pode transformar, porque o poder é dele. Levante a mão e glorifique, porque estamos em guerra no mundo espiritual e estamos aqui para dizer que Jesus é bom. Isso vai glorificando ao Senhor. Aí o texto vai dizer no livro de Mateus que quando Jesus começa o seu ministério, ele cura, paralíticos se levantam,
andava, cego enxergava, surdo ouvia, e todos começavam a perguntar: quem é este? Quem é este que opera sinais e maravilhas? Quem é este que tem tanto poder? Jesus começou a incomodar o sistema. Ele incomoda o Império Romano, ele incomoda Júlio César, que era o imperador. Por quê? Porque a forma que ele pregava, a forma que ele agia, ninguém tinha esse poder, somente ele. Por quê? Porque o único que cura é Jesus, o único que salva é Jesus, o único que liberta é Jesus. O homem não tem o poder de curar, o homem não tem o poder de salvar, o homem não tem o poder de libertar, mas Jesus tem todo o poder. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus começa a desenvolver o seu ministério, não se desfoque. Presta atenção, porque se você olhar para aí, o cachorro vai atrás de você. A Bíblia diz que quando Jesus ele começa a pregar, a Bíblia diz que Jesus tinha tanto poder que ele ressuscitou mortos. Ele ressuscitou mortos. Ele curou leprosos. Por quê? Porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Existem pessoas por aí que dizem que toda religião leva o homem aos céus. É mentira. Nenhuma religião leva o homem ao céu, nem tampouco o cristianismo. O único que leva o homem ao Pai, o único que leva o homem aos céus é Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho. Então a religião condena, mas Jesus salva. O homem não salva, mas Jesus salva. Porque ele é o Senhor de toda a criação. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus realizou curas e milagres, porque ele tem todo o poder. Aí a Bíblia vai dizer que além dele realizar as curas e os milagres, ele passa a ser perseguido pelo sistema. E quando ele passa a ser perseguido pelo sistema, a Bíblia diz que Jesus ele vai ser condenado pelo Império Romano e pelos judeus. A Bíblia diz que o Império Romano dá duas condições: prender a Barrabás ou prender a Jesus. Poderia ter naquele momento a escolha de deixar Barrabás preso como estava e deixar Jesus livre, mas os homens, o ser humano escolheu prender Jesus e matar Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele passa pelos imperadores, ou pelo imperador e pelo rei Herodes, ele é totalmente massacrado, a ponto de passar por toda sorte de sofrimento. A Bíblia diz que Jesus passou pela dor, passou pelo sofrimento, Jesus passou pela humilhação. Olhe para cá e preste atenção. Jesus passa pelo sofrimento, e a Bíblia vai dizer que ele foi humilhado pelos judeus, foi humilhado pelos romanos, caçoavam da cara dele, zombavam da cara dele, começaram a maltratar ele, começaram a bater nele, a ponto do corpo de Jesus ficar todo ensanguentado. Mas a Bíblia diz que Jesus ele vai para a cruz. A cruz ali representava o pecado de Adão, o peso do pecado. Jesus estava indo para a crucificação, levando a sua cruz, mas ele estava levando todo o fardo da humanidade, estava levando todo o pecado da humanidade, estava levando todo o sofrimento da humanidade. Jesus tinha tudo para parar, ele tinha tudo para desistir, porque o que ele estava fazendo era por amor à humanidade, mas a humanidade estava zombando dele, estava caçoando dele, e a Bíblia diz que ele foi até
até o fim. O que significa é que Jesus não desistiu de você. Você que está aqui nessa noite, diga para a pessoa que está perto de você: Jesus não desistiu de você. Diga: Jesus não desistiu de você. Sabe qual é a raiva do diabo? É porque Jesus não desistiu da cruz. Ele foi até o fim, enfrentou a humilhação, enfrentou o sofrimento, enfrentou a maldição, enfrentou o pecado, enfrentou os deboches. Mas quando ele estava indo ali para a cruz, ele estava indo fazer aquilo que Adão havia perdido. O que ele estava fazendo? Ele estava trazendo para o ser humano o desejo e a oportunidade de ter acesso direto novamente a Deus. Por quê? Porque ele enfrentou a dor, enfrentou o sofrimento, enfrentou o escárnio, enfrentou toda sorte de maldição. Ele enfrentou toda sorte daquilo que o ser humano não gostaria de passar, mas ele não desistiu. Eu imagino Jesus indo ali para a cruz, para o Monte Gólgota, para ser crucificado, e alguém olhando para ele e diz assim: tu és Deus, por que tu está levando essa cruz? Deus é tão bom, Jesus é tão poderoso, que ele é assim. Por quê? Porque os deuses que existem por aí é todos que têm que se curvar diante deles, mas eles não deixam o trono de sua glória. Mas Deus é diferente. O único Deus que existe é diferente, porque ele abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder, se fez como ser humano mortal como nós, enfrentou toda a humilhação para que você hoje tivesse acesso a Deus. E quando Jesus ele vai para o Monte Gólgota levando a sua cruz, ele chega lá, ele é crucificado. Alguém olha para ele, a multidão olha para ele e diz assim: tu és o Filho de Deus, por que tu não sai daí? Os ladrões que estavam na cruz disseram a mesma coisa: tu és Deus ou Filho de Deus, por que tu não salva a ti e salva a nós também? Jesus suportou todo escárnio em silêncio, mas a Bíblia diz que quando todos estavam humilhando ele, quando todos estavam escarnecendo dele, a Bíblia diz que Jesus ele dá um brado lá na cruz, porque ele abre a sua boca, mesmo ferido, mesmo ensanguentado, mesmo machucado, sofrendo toda sorte de humilhação, foi espancado. Ele estava lá e disse assim: está consumado. Aleluia. Está consumado. E o que quer dizer está consumado? Quer dizer, Adão, aquele governo que você perdeu lá atrás, hoje eu devolvo para aqueles que quiserem me seguir. Levante a mão para adorar o Senhor, porque Deus te deu governo na terra nas suas mãos. Ele chega na cruz e fala: está consumado. A dívida foi paga, porque o pecado virou uma dívida contra Deus. Adão estava endividado com Deus, mas Jesus pagou a dívida. Ele pagou a dívida. Jesus morreu, porque a Bíblia diz que ele morreu, mas a Bíblia também diz em Mateus capítulo 28, 3 dias depois que Jesus havia morrido, que Jesus ele ressuscitou. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E o que significa? Significa uma grande verdade. Se você olhar para a história e pensar, por exemplo, no fundador do islamismo, daqueles que são muçulmanos, e você for no sepulcro aonde ele está, lá no Oriente Médio, você vai encontrar: Maomé nasceu na data tal e morreu na data tal, e ele está aqui. Se você, por exemplo, for lá no Japão e procurar o pai daquele que criou a religião que se chama budismo, você vai encontrar ele lá também dentro da
sepultura, e escrito na lápide do seu sepulcro, escrito o seguinte: ele nasceu no dia tal, morreu no dia tal, e ele está aqui. Se você for, por exemplo, nas maiores religiões, e se você for nos maiores impérios, por exemplo, onde Nabucodonosor morreu, hoje não tem o lugar que ele está, porque já foi arruinado, mas ele também está debaixo da terra. Se você for aonde Alexandre o Grande, aquele que foi um grande imperador, ele morreu e também está debaixo da terra enterrado. Se você for aonde Napoleão Bonaparte, que foi outro imperador, que foi alguém que guerreou, que foi aquele que conquistou novas terras, e você procurar aonde ele está, com certeza você vai encontrar pelo menos um local escrito de que ele está lá. Mas se você for, por exemplo, lá nos Estados Unidos da América, e você for visitar a lápide ou o sepulcro no cemitério aonde John Kennedy, que foi um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, que foi assassinado, você vai encontrar na lápide dele escrito: John Kennedy está aqui. Mas se você for lá em Jerusalém, se você for agora lá, e você chegar lá aonde Jesus foi sepultado, você vai encontrar o nome escrito: Jesus, o Rei dos Judeus. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Levante a mão e glorifique. Por quê? Porque você não está adorando um Deus morto, você está adorando o Deus que vive, o Deus que reina, o Deus que tem poder sobre a morte, o Deus que tem poder sobre o inferno. Você está adorando aquele que é o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Levante a mão e glorifique, porque aqui é culto, você tem liberdade para glorificar. Se você for participar de qualquer religião, você vai participar e vai ser aquela coisa monótona, triste, aquela coisa que parece um velório. Mas se você chegar aqui, que é onde Jesus está, você vai encontrar alegria, você vai encontrar poder, você vai encontrar cura. Até o cachorro está participando do culto para você ver como Jesus vive. Por quê? Porque ele é aquele que nem a morte conseguiu parar. A morte parou os grandes homens da terra, mas a morte não parou Jesus. A morte parou os grandes imperadores da terra, mas a morte não parou Jesus. A morte parou grandes líderes da terra, mas a morte não parou Jesus. Por quê? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Levante a mão mais uma vez e glorifique, porque ele ressuscitou. Sabe por que Satanás teme esse nome? É porque ele vive. Sabe por que se você vê uma pessoa possessa, você pode rezar o que rezar, pode colocar a Bíblia aberta diante da pessoa, o demônio não vai sair, mas usa o nome de Jesus que o demônio sai, porque ele tem todo o poder e ele está vivo. Ele está vivo. Eu quero profetizar sobre a localidade do Rajado que Jesus vive. Eu quero profetizar sobre esta localidade que aonde tiver um demônio alojado, não resista no nome de Jesus. Nas casas, não resista no nome de Jesus. Levanta a mão, igreja, levanta a mão. Por quê? Porque Jesus vive. Em nome de Jesus, aonde tiver um demônio nessa localidade, na casa que tiver, em nome de Jesus, não resista. Saia agora e solta essa pessoa em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou pregando aqui, tem demônios que estão agindo na casa de alguém agora, mas em nome de Jesus os demônios vão sair e o nome do Senhor vai ser glorificado.